projetos do debate, né, sobre a operação consorciada lá em Santa Niterói, em especial a secretária de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Niterói, a arquiteta Helena Bernardo, né, e aos colegas aqui da UF que vão compor a mesa. Né. Vou começar chamando de fora, né, o professor Wilson Madeira, a professora Regina Bernstein, professora Fernanda Sanches, nós teremos a presença do professor Márcio Pinon, que já está a caminho, chegando. Nós vamos ter o debate vai ser feito da seguinte forma: a secretária vai ter 40 minutos para expor o projeto e os outros componentes da banca 20 minutos para oferecer seus comentários. E pôr o papel de mediar a mesa. Né? Então, podemos iniciar. Gostaria de agradecer o convite. É muito importante estar aqui hoje apresentando o projeto de requalificação do centro de Niterói, um projeto um pouco mais amplo que a própria operação associada, e apresentar o secretário de Urbanismo, Daniel Portato, que está aqui conosco também para ajudar a dúvidas e perguntas, o secretário Renato Barandier, de Planos e Projetos de Mobilidade, e o assessor jurídico Paulo Vitor. Bom, vamos então começar a apresentação. Sei que todos vocês estão bastante curiosos, né? Bastante alunos, professores. E gostaria de explicar que a regularização urbana da área central de Niterói ele é um projeto, uma proposta bastante completa em termos de regularização de uma área urbana central. Por quê? Porque os centros históricos, os centros das cidades foram, ao longo do tempo sendo abandonados. Né? Todas as cidades sofreram um processo de abandono do centro em detrimento de outras áreas que foram crescendo, e é um processo bastante estudado, na aula sobre esse processo. E Niterói não foi diferente com Niterói. Niterói também houve toda uma ocupação histórica, de crescimento aos bairros do Carari, região oceânica, na chegada da ponte de Niterói. E o centro ainda, no caso de Niterói, se manteve de uma certa forma vivo, mas também houve um processo, passou por um processo de degradação. Então, é uma explicação só bem rápida, para não deixar de explicar a nossa visão do centro hoje, né? A visão, inclusive, a nossa leitura dos planos e dos processos de análise desse centro, vários diagnósticos foram feitos ao longo das últimas 2 décadas. São vários estudos e tivemos acesso ao grupo técnico que veio trabalhando desde o início do ano uma proposta de diretrizes desse centro. Já havia, inclusive, trabalhado, né, com o próprio Daniel, a Patrícia Bastos, já havia trabalhado nesse diagnóstico. O diagnóstico também veio de outras épocas, de outros estudos, como de projetos feitos para o Banco Interamericano e outras propostas, outros estudos relativos à área central. Bom, no caso da nossa operação urbana, indo mais diretamente ao assunto, já que tem 40 minutos, é bastante rígido, né? A ideia do centro não é abarcar essa área praticamente desde lá a ponta da areia até o Gravatá, passando aí por limites, Tabu de Varela, a Queijo Paraná, que é a população São Lourenço e a Avenida Jansen de Oliveira. Feliciano Soares. Inclui 5 bairros complexos, ou seja, em termos de limites administrativos, são os bairros do centro, São Domingos, Gravatá, Boa Viagem e Bom do Estado, e parte de 2 bairros, que são pequenas partes da ponta da areia de São Lourenço. A população estimada nesse perímetro
de aproximadamente 40 mil habitantes, e esse limite é o limite que então configuramos a área central da operação urbana. Pode passar. Bom, também não cabe aqui explicar para vocês que são mais especialistas, vivem a cidade, a universidade e os estudos, né, sobre a cidade, a localização estratégica na região metropolitana. Niterói, o centro de Niterói atende a uma área mais ampla, que vai do Pompeia, que está a 46 quilômetros, passando por São Gonçalo, Maricá, uma região oceânica que também tem uma proximidade de apenas 27 quilômetros, Largo da Batalha, centro, e que proximidade, se a gente compara com o Rio, é o Leblon centro, né? Pedotiba, e também Niterói, em relação à sua articulação com o Rio de Janeiro, está por caminhos rodoviários, apenas 28 quilômetros da Zona Sul, 21 quilômetros do centro, a gente pensar que é um caminho rodoviário, e 20 quilômetros do Porto, Maravilha, e do Galeão, 27 quilômetros. Enfim, essa centralidade, essa localização estratégica faz do centro de Niterói um centro cuja dinâmica se explica em função dessa articulação com todo o território, relações comerciais, relações de trabalho, relações enfim, de serviços e um atendimento de capital, como já foi capital de Estado também. Pode passar. A importância de cidades de frente marítimas, a gente pode, voltando aqui, o crescimento da cidade a partir da sua parte histórica, que é uma parte também, tem aqui a professora Marlice, que também saberá muito melhor do que eu explicar essa história, mas a nossa visão de que essa cidade foi sendo criada a partir das enseadas antigas, foram sendo, essa geografia, essa morfologia costeira, foi sendo aterrada, foram sendo criadas novas áreas, novas superfícies para a cidade crescer, e enfim, o fenômeno de criação de uma nova morfologia costeira também é similar, e bastante simétrica ao que acontece com a própria cidade do Rio de Janeiro. No caso, tem uma cidade bastante estudada, e a gente pode verificar um processo bastante parecido com o do centro do Rio. Enfim, as enseadas foram sendo aterradas, novos espaços foram sendo ganhos para a cidade, e alguns receberam tratamento, como Família Maia, etc. Mas o importante é verificar que Niterói é uma cidade compacta, ela hoje tem uma área urbana bastante densa, tem uma certa densidade, ela tem uma compacidade até bem similar às cidades europeias, e de uma certa forma a cidade foi exposta para o mar. É uma cidade que teve uma estação de barcas, tem uma relação de proximidade com o mar, de uma certa forma ela deu as costas para a cidade. O caminho de mar e outros elementos vieram a criar uma relação melhor entre a cidade e o mar, mas de qualquer forma, o que a gente tem visto em outras experiências do mundo afora, a gente vê que essa interface, essa relação cidade com a costa poderia ser melhor valorizada. Em termos da trama urbana, quer dizer, aquela imagem do mapa, uma imagem dessa trama urbana que foi feita pelo pintor, arquiteto Salieri, em 1819, ela é permanente, ela segue, ela foi desenvolvida em cima daquela trama urbana, uma trama que é bastante regular, bem interessante, mas que hoje apresenta um aspecto de degradação. Enfim, pode ter prédios históricos sendo transformados em estacionamento, a fiação aérea toda enfeiando a cidade, causando problemas de segurança também, no uso do espaço público. Enfim, a gente vê o centro hoje bastante deteriorado. A experiência internacional, ela nos mostra que existem cerca de 500 cidades portuárias no mundo, cidades assim, com população média de 500 mil habitantes até 1 milhão de habitantes. Dessas 500 cidades, apenas 43 já passaram por um processo de renovação urbana, um processo do que nós chamamos de urbanismo do waterfront,
centros urbanos que estavam também sofrendo processo de depressão econômica, processo de degradação, de uma certa obsolescência dos seus usos, com a própria desindustrialização, os processos sociais e econômicos que foram também fazendo com que esse centro se degradasse. Então, nós hoje temos essa variação de várias cidades no mundo, não só no mundo europeu ou norte-americano, não só dos países do norte, mas dos países do sul. Cidades portuárias como a cidade de Buenos Aires, com a renovação de Porto Madeiro. Também existe bastante literatura sobre esse assunto e como foi o processo de renovação. Um processo de renovação que combina elementos de preservação do patrimônio histórico com também o processo de novas construções, novas residências, novos usos e remodelação completa do ambiente urbano. Por causa de Baltimore, Baltimore é uma cidade que foi, dentro desse urbanismo do waterfront, considerada como a cidade paradigmática nesse tipo de operação. Então, Baltimore já vem um processo que leva mais de 50 anos. É curioso que ela começa com uma pequena revitalização de um shopping center que estava a 1,5 km do centro da prefeitura, conseguiu alavancar recursos do governo federal, estadual e dos próprios proprietários e criar uma frente marítima, uma cidade portuária com essa qualidade, voltar à cidade do mar. São os seus passeios, as novas arquiteturas, como aquário, o World Trade Center, enfim, uma série de elementos que melhoraram a qualidade da cidade. E é um plano que se renova, é um plano que ele é analisado permanentemente. Até chegar ao ponto que em 2002, o plano estratégico para Baltimore fez um diagnóstico que era um espaço público agora que deveria ser renovado naqueles 50 anos que esse porto já vem acontecendo e recebe hoje, atualmente, 18 milhões de visitantes por ano. Então, virou um centro regional de diversão na costa leste americana. Esse é o caso também paradigmático. Barcelona, assim como Roterdã, vários casos inclusos, europeus, o próprio Londres, os Docklands de Londres, foram a Baltimore buscar os ensinamentos que Baltimore podia ensinar, né? Não só em termos da parte da modelagem, de projetos de renovação urbana como esses, mas também em relação aos aspectos físicos, urbanísticos, paisagísticos e de que tipo de equipamentos, né, podem ser inseridos nesses novos processos de renovação. Hoje, a gente pode dizer que as cidades portuárias têm um cardápio, né? Você pode escolher que tipo de renovação você gostaria, que tipo de uso. Obviamente, cada cidade foi buscar aqueles elementos que cumpriam a sua melhor função dentro das vocações. No caso de Barcelona, existia uma frente marítima, como vocês podem ver ali em cima, com favelas, enfim, era uma frente bastante que dava também as costas para o mar, que era um mar bastante deteriorado, cheio de poluição, por conta da linha de ferro, usinas, como vocês podem ver ali na foto da esquerda, usinas de tratamento de lixo, usinas de asfalto, havia uma fábrica de gás também, ali vocês podem ver uma fábrica de gás. E em 5 anos, Barcelona conseguiu, né, aproveitando a realização dos Jogos Olímpicos, conformar uma nova costa, uma nova morfologia costeira, com equipamentos para uso de recreação e lazer. Ou seja, toda uma faixa que a população não utilizava, passou a utilizar, e as praias foram todas despoluídas, porque todo o sistema de infraestrutura, de esgotos e drenagem, etc., foi, digamos, saneado para que essas praias voltassem a ter uso. Então, a cidade de Barcelona estava bastante interessante também, porque em pouco tempo, uma cidade que não tinha uma frente marítima passou a ter praia. No caso, também foi aproveitado a remodelação do antigo porto, né, para a criação também de uma área de
revitalizado com novos usos, teatros, cinemas, marinas, museus, centros culturais. Virou também um caso de estudo interessante, porque incorporou elementos para a revitalização da cidade, do turismo e do uso local. Barcelona, como todos sabem, ela foi uma cidade que foi preparada não para os Jogos Olímpicos, mas foi preparada, se aproveitou dos Jogos Olímpicos para preparar uma cidade para os seus habitantes. Isso foi a grande tônica das diferenças entre Barcelona e todas as outras cidades do mundo. Bom, outros exemplos, com a Ponte Erasmus também, enfim, eu não vou me alongar nesse tempo, porque existe literatura, eu trouxe um livro que eu coordenei, não sei se o André está aí, está trazendo um livro que eu coordenei sobre 6 estudos de casos, onde esses 6 exemplos estão bem descritos ali por vários autores, e eu vou deixar aqui o professor Zé, vou tentar trazer a década da outra, né? Pode passar. A repartição da área central de Niterói, a partir desse diagnóstico que nós realizamos, desses 5 meses na prefeitura, foi um diagnóstico que incluía vários aspectos. Essa colmeia está aqui desenhada para tentar explicar vários aspectos dessa qualificação, no qual a operação humana consociada faz parte também dessa colmeia, dessa parte da colmeia. Nós estamos também trabalhando com a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade num novo sistema de transporte coletivo para Niterói, não só com as já anunciadas Transoceânica, Trans-Niterói, mas também com um veículo leve sobre trilhos que queremos levar desde esse é o livro que eu falei, vou deixar aqui, é um livro que fala de Porto Maravilha, mas explica também as necessidades. No caso vamos voltar aqui à nossa colmeia, eu falar do transporte público, nós estamos prevendo um VLT, o veículo leve sobre trilhos, um modo moderno, que vai de Charissas até o centro, é um elemento importante de comunicação, de transporte coletivo, né, numa região bastante densa, até o centro. A questão da habitação é outro componente importante, as áreas de especial interesse social, elas vão ter também um recurso anunciado pelo prefeito, recurso de 70 milhões de reais, para a urbanização e a regularização desses assentamentos. Vai ser um processo que nós poderemos explicar mais adiante, porque ele está iniciando, mas vai utilizar a mesma metodologia do programa Favela Bairro e de outras, do Favela Bairro do Rio de Janeiro, e também usando outros saberes, né, como o próprio convênio com a Universidade Federal Fluminense, que nós estamos começando a redigir esse acordo para uma participação crítica aí para a universidade, concurso de arquitetos e prefeitura de Niterói. Enfim, o fomento do turismo, o caminho Niemeyer está sendo todo recuperado para uso turístico, ele foi agora abrir um centro de atendimento ao turista, criamos uma melhor permeabilidade entre a saída das barcas e a entrada do centro do caminho Niemeyer. Enfim, Minha Casa Minha Vida também na primeira periferia, primeiro anel periférico a essa área do centro. Nós estamos no programa Minha Casa Minha Vida oferecendo 1.200 unidades e, enfim, desenvolvimento econômico. A prefeitura vem trabalhando com várias secretarias para que esse centro seja um centro melhor, seja um centro recuperado, restaurado, revitalizado, requalificado e renovado. Pode passar. Bem, essa foi uma questão bastante discutida, né? O projeto de requalificação ele deve acompanhar as vocações que a própria cidade oferece. Então, se vocês começarem a ver aqui, o centro hoje tem uma vocação residencial
sim, vai ser reforçada. A questão da pesca, enfim, seria redundante comentar que o setor pesqueiro de Niterói é um setor forte, tem mercado de peixe, enfim, que vem compradores de todo o Rio de Janeiro, de toda a área metropolitana. Turismo, Niterói conseguiu realmente se inserir dentro do turismo. E hoje o Rio de Janeiro faz uma aposta decisiva para que os turistas permaneçam um dia a mais, vendendo a cidade de Niterói como um apelo a mais para o turista que visita o Rio de Janeiro. Ou seja, hoje a própria cidade do Rio de Janeiro faz políticas dirigidas a que o turista venha para Niterói, para reforçar inclusive uma noite mais de hotel dos 600 mil visitantes que o Rio de Janeiro hoje tem na cidade. Enfim, aspecto do transporte, né? O centro de Niterói é um centro intermodal. Hoje nós temos barcas, ônibus, as pessoas vêm a pé, bicicleta, provavelmente virá um metrô ou um monotrilho, nós não sabemos ainda, mas desde São Gonçalo virá essa linha de transporte coletivo. Enfim, é um centro intermodal, a questão do transporte vai ser reforçada. Usos culturais, enfim, como várias casas, né, culturais que já existem, teatro municipal excepcional, enfim, atividades de ensino, obviamente é redundante falar aqui dos 70 mil alunos que hoje frequentam o centro de Niterói. Parte náutica também, parte de lazer, Niterói tem essa vocação, o turismo da náutica, da vela, e, como eu falei, as habitações de interesse social também fazem parte dessa existência que vai ser elaborado a sua permanência e o tratamento dessas áreas mais carentes que necessitam urbanização e regularização fundiária. Então, vamos lá. O que essa requalificação urbana pretende? Né? Quais são os objetivos que nós buscamos com essa requalificação? Primeiro, a recuperação completa da infraestrutura urbana, não só dos transportes, do meio ambiente e de acordo com uma nova previsão de ocupação. Nossa estimativa é dobrar a população do centro de Niterói nos próximos 15 a 20 anos. Criação de 20 mil empregos diretos durante a fase de implantação das obras de operação coração associada e das outras operações que estão em curso, que não é só a operação coração associada, e uma expectativa de 1 milhão de investimentos nesse perímetro aí da área central de Niterói. Pode falar. Bom, a habitação, como eu falei, é a melhoria das condições habitacionais da população, que vivem sobretudo nessas áreas de especial interesse social, designadas como áreas de especial interesse social. Já falei desse crescimento de moradores, nossa expectativa de adensar, mas não superdimensionar esse adensamento, porque as infraestruturas têm limitações, né? Então a gente acredita que com 80 mil habitantes a região vai ficar dinâmica, viva e interessante, uma densidade parecida que nós estamos buscando com a própria bairro do Ingá. Recuperação do Casari também, existem programas aí coordenados pela própria UFSC, na minha vida, de utilizar a recuperação dos casarões para interesse social. E com recursos do PAC e outros, que a Prefeitura se comprometeu a colocar na recuperação, na urbanização das comunidades que vivem nesses morros, estrada, arroz e outros. Bom, o turismo lazer também é um objetivo, né? Como eu falei antes, a integração do caminho e a Niemeyer na cidade é fundamental, porque hoje está ali de trás de uma baia, de trás de um muro, uma cerca meio escondida, de trás de uma linha de ônibus, que geram muita confusão naquele entorno. E também estamos prevendo a reforma e implantação de novos equipamentos de lazer. Esporte, quer dizer, as novas praças criadas vão incorporar também todo esse tema da maior acesso a novos equipamentos de quadras de esporte, etc., para a população. E a marina pública também com uma demanda dessa
náutica da cidade. Seria um dos objetivos. Em relação ao patrimônio cultural, a criação de dois corredores culturais, que hoje, depois o Renato vai explicar melhor, e a destinação de 1% da arrecadação da operação urbana consorciada para a recuperação e conservação dos bens de interesse histórico e tombado. 1%. Bom, a atração de empresas, desenvolvimento econômico também, quer dizer, se pretende, com um centro novo, dinâmico, melhorar e implementar a atividade comercial, de serviços. Nós temos a experiência, até no meu caso especificamente, nos anos 90, quando trabalhamos pela recuperação das principais ruas do Rio de Janeiro, no projeto Rio Cidade, a gente pôde observar que a cada rua recuperada, a cada 5, 6 quilômetros de rua recuperada, seja uma rua Voluntários da Pátria, uma rua Nossa Senhora de Copacabana, Ataúfo de Paiva, ou uma rua em Bom Sucesso ou na Penha, a renovação do espaço público, imediatamente a essa renovação pelo processo do programa de cidade, a gente percebeu que as mais-valias vinham retornavam para a cidade por conta de novos usos criados nessas próprias ruas, ou seja, novos comércios, novos serviços, novas atividades foram sendo incorporadas naqueles anos lá que nós realizamos uma das maiores reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Eu cito o Rio de Janeiro porque a filosofia aqui é a mesma. Requalificando o ambiente urbano, a cidade devolve em termos de novos investimentos, novos comércios e novas atividades. Bom, em relação ao conceito de operação urbana social, eu vou pedir para o Renato agora fazer a segunda parte da exposição. Acho que minha voz toda descansa e nós vamos dobrar o nível da apresentação em duas partes. Bom, boa tarde a todos. O que a Adriana colocou aqui é a necessidade de revitalizar e requalificar a área central de Niterói. Qualquer processo de revitalização e requalificação no Brasil ou no mundo, qualquer uma dessas experiências bem-sucedidas, sempre primeira questão para colocar qualquer projeto de pé, para não ser mais um projeto como Niterói, já teve alguns que foram engavetados, como operacionalizar o projeto, como tornar ele viável, como botar o projeto de pé. Antes de entrar especificamente no conceito de operação urbana, tem uma reflexão para a gente como é que funciona o modelo tradicional de planejamento e crescimento urbano. Como é que a cidade no Brasil cresce hoje? Em via de regra, o poder público é o grande investidor de melhorias públicas, de bens públicos. O poder público vai lá fazer um investimento com dinheiro do contribuinte, com verba pública do Tesouro, em infraestrutura numa determinada região. A gente pode falar de saneamento, de água, de abastecimento de água, qualquer um desses tipos de infraestrutura, mas também cabe citar infraestrutura de transporte, como a abertura de um túnel, o alargamento de uma via. Isso é investimento público, investimento com recursos da população. E esse investimento feito pela municipalidade, qualquer esfera de governo, na verdade, valoriza, após a execução desse investimento, valoriza aquela área. Foi feito um investimento público ali. A área se valoriza. A partir do momento que ela se torna uma área mais valorizada dentro da cidade, essa área naturalmente se torna atrativa para investimentos privados, para que aconteçam investimentos privados numa área que foi beneficiada com dinheiro de investimentos públicos. Essa valorização atrai essas novas ocupações e só a partir daí teriam condições de dar alguma contrapartida de volta para a municipalidade. Niterói é um desses casos, que tem o solo criado, por exemplo, que independente, sem entrar ainda na questão de se é suficiente ou não para recuperar todo o investimento público, mesmo supondo que fosse, a gente sabe que ainda não é suficiente só o solo criado em Niterói para recuperar todo o investimento que o poder público faz em infraestrutura no município, mesmo que fosse,
Essas contrapartidas essas contrapartidas tradicionais só conseguem retornar aos cofres do município depois que a ocupação já está consolidada. Ou seja, somente após que a municipalidade fez investimento com dinheiro público, num bem público que gerou uma atratividade, para aí sim que essa ocupação, que só depois desse momento vai devolver de uma forma qualquer essa contrapartida para a população da cidade. Bom, a área central de Niterói já é uma área consolidada, já tem ocupação e que necessita de investimentos das mais diversas qualidades. Além de exigir investimentos, que hoje a cidade de Niterói não tem, mesmo se tivesse algum recurso disponível, uma área consolidada, o investimento em infraestrutura é muito maior, é muito mais custoso que uma área em desenvolvimento, uma área de expansão urbana. Então, mesmo se tivesse recursos disponíveis, seria um investimento público que seria necessário fazer na área central de Niterói, que por si só o município se torna inviável de sustentar. Tem que haver uma outra forma. Se há o objetivo de ser requalificar a área, investimentos têm que ser feitos. A prefeitura não tem capacidade, mesmo que tivesse ele caro demais, como é que resolve essa equação então? O modelo de operação urbana consorciada foi pensado justamente para mudar essa lógica tradicional, tentando antecipar recursos privados para investimentos em infraestrutura e outros bens públicos que possam gerar uma valorização para a área, acontecer o seu desenvolvimento não só urbano, mas também de desenvolvimento de infraestruturas que a cidade precisa que aconteça. Como é que ela muda essa lógica tradicional? Se a gente fosse requalificado no modelo que nós conhecemos, a área central de Niterói precisa de investimentos do erário, da municipalidade, dos cofres da população, em vez de pegar recursos dessa fonte para investir em infraestrutura, para somente após essa infraestrutura ser toda implementada, esperar no tempo, 15 anos que fosse necessário, o fim dessa ocupação ter sido plenamente atingido, para esses recursos voltarem para a municipalidade. A operação urbana muda essa lógica, por quê? Porque se faz, através de um projeto de lei, que é essa tramitação da Câmara, a autorização, a criação, a instituição da operação urbana consorciada, que vai, depois eu explico aqui, vai ter um quadrinho com as etapas pertinentes, que basicamente garante ao investidor privado que o recurso que for antecipado vai ser investido em infraestrutura necessariamente. É captação de recursos privados para investimentos em melhorias públicas, em benfeitorias públicas. Isso se operacionaliza com os tais CEPAC, os famosos certificados de potencial adicional de construção. A maior moeda que uma prefeitura, eu estou falando aí já no nível governamental, tem de captação de investimentos em curto prazo, é a alienação de potencial adicional de construção. É o potencial que já está aí hoje, já acontece na cidade, acontece na forma do planejamento que a gente conhece há pelo menos 3 décadas. Esse é o potencial de curto prazo que se tem para conseguir, que a municipalidade, a esfera municipal tem para conseguir como investimentos, com antecipação de contrapartida urbana para investimento em infraestrutura. Basicamente, a legislação determina qual é o coeficiente básico que essa área tem de adensamento e o coeficiente máximo de adensamento que essa área tem. O básico é o direito do proprietário. O proprietário tem direito a edificar sem prestar contrapartidas à sociedade. A partir desse limite de coeficiente, dessa área básica que ele tem de adensamento, se ele quiser edificar além dessa área básica, mas dentro do limite ainda estabelecido por coeficiente máximo, esse saldo tem que ser, só vai poder ser edificado, construído, se ele prestar contrapartida da sociedade. Como é que funciona isso? Ele compra o certificado ou vai no mercado, aí depende da modelagem lá na época, como estiver acontecendo. O empreendedor que quiser edificar, compra, capta esses CEPACs, paga os CEPACs que já foram pagos para a prefeitura anteriormente, quando lá do leilão, ele
grava esses CEPACs como potencial construtivo de um lote, e aí só depois disso que ele vai poder edificar um lote, edificar a construção em um terreno. O que se ganha com isso? Esses CEPACs que são alienados, ou seja, são ofertados ao mercado de investimento privado, lá no início da operação, é caixa para investimentos. Ah, mas como é que esse investimento não vai ser perdido pela administração pública? Porque a lei, seguindo a obrigação do Estatuto da Cidade, obriga que todos esses recursos sejam 100% investidos dentro da área. Aqui tem uma imagem ilustrativa de infraestrutura, mas é de todo um programa de mínimo, básico, mínimo, não sei o nome, de investimentos que essa área tem que receber. Se esses investimentos não acontecem, não é só a sociedade que deixa de estar recebendo uma melhoria. Os próprios investidores, teoricamente, também estariam. Então, é uma forma de controle não só público, mas também do setor privado. São dois setores que olham se esses recursos estão realmente sendo investidos dentro da área na forma qual foi prevista pela legislação. E aí, quais são essas transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental que a gente quer alcançar? Isso é o que o Estatuto da Cidade define como operação urbana. É um conjunto de medidas para se atingir esse objetivo. No caso aqui da operação urbana da área central de Niterói, são esses aspectos que eu não vou ler aqui agora, vou falar deles mais à frente novamente. Esse é o programa mínimo que tem que ser investido com esses recursos alcançados. Que vai desde a renovação de calçadas, 190 mil metros quadrados, até a urbanização da orla, passando pela implantação de mobiliário urbano, como bicicletário, lixeiras, vai de um ponto a outro, dentro das necessidades que a área central tem hoje. Vou passar mais calma por essa. De que forma esses objetivos, então, são alcançados dentro da operação urbana? Como eu falei, pelo Estatuto da Cidade, a lei é obrigada a ter um perímetro de abrangência, estipular um estoque adicional que pode ser edificado dentro desse perímetro, estabelecer um programa de investimentos, que foi esse que eu passei rapidamente para apresentar com mais calma, e utilizar todos os recursos arrecadados na área de abrangência definida pela lei. Isso é obrigação legal, tem que ter investimento. Como é que então operacionaliza esse conceito de operação urbana? A operação urbana é uma legislação que altera parâmetros urbanísticos, que faz dela então uma legislação urbanística. Ela traz um olhar novo de planejamento que Niterói, pelo menos nos últimos 20 anos, não pôs em aplicação. Já teve um período na década de 70. É uma dinâmica diferente do que acontece aqui hoje. Como é que funciona, por exemplo, a dinâmica de adensamento hoje nas regiões atingidas por curva? No caso aqui, a área central, curva das praias da Bahia. O potencial construtivo de um lote é definido por dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a taxa de ocupação. Estou simplificando um pouco, mas em grosso modo é isso que define qual é o grau de adensamento que uma área vai ter. A taxa de ocupação é um percentual do lote que pode ser edificado. Basicamente, ele diz qual é o tamanho da lâmina que a gente tem para edificar, quantas unidades, quantos apartamentos a gente vai ter por pavimento. O segundo parâmetro é o gabarito. Quanto maior o gabarito, maior a quantidade de unidades. Ou seja, quando dizem estão aumentando o gabarito, vai ter adensamento, na dinâmica do PUR, isso é verdade. Quanto maior o gabarito, maior o adensamento. A operação urbana associada ao projeto de lei da tramitação muda essa dinâmica. Ela cria os coeficientes de adensamento, como eu informei ali. Tem o coeficiente base, que o proprietário do lote, o empreendedor pode construir sem pagar a contrapartida da sociedade, e tem o coeficiente máximo que pode ser alcançado em cada lote. Esse coeficiente, independente de gabarito ou taxa de ocupação, é fixo. É um fator pelo qual multiplicar o lote, ele vai ter lá. Se eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados, meu índice é 3, eu vou ter 3.000 metros para edificar. Independente de gabarito, por exemplo. Se não fosse por questões morfológicas,
o gabarito sequer seria necessário como unidade de adensamento. O que quer dizer isso? Se eu tenho 3.000 metros, eu vou construir até atingir o limite de 3.000 metros. Se eu tenho 50% de taxa de ocupação, quer dizer, 500 metros quadrados por pavimento, vai dar 6.000 metros quadrados no sexto pavimento. Se o gabarito fosse ilimitado, ele pararia no sexto pavimento. Porque tem é regulado por coeficiente agora. O gabarito não é mais unidade de adensamento. Esse mapa apresenta os coeficientes de adensamento por setor. Depois tem o projeto de lei, tem esses quadros, que a gente pode passar esses mapas, tempo da avanço, mas cabe dizer que o maior índice de adensamento é do setor 11. Ele é um setor de exceção, já vou entrar também uma explicação sobre esse setor. O coeficiente maior, setor 6, que é o São Domingos, que é 7, e os setores aqui, os vazios urbanos, que é 6, e dessa malha tradicional, que é 6. Esse é o índice furário. Bom, por esses índices, o projeto de lei aumenta o adensamento da área central. Embora o curso só preveja 2 parâmetros de edificação, se a gente conseguir identificar dentro desse perímetro o que é bem tombado, o que é bem de preservação, o que é área verde, o que é lote que já está construído com mais de 3 pavimentos, todo o resto, a rigor, e o por permite, pode ser edificado. Aí se vai ter viabilidade econômica ou não, é uma outra história, mas a legislação autoriza que esses lotes aconteçam. Dentro dessa regra, dessa metodologia, o por permite que seja executado um estoque de 2.150.000 metros quadrados de adensamento. Isso pode ser feito hoje. Se a prefeitura pegar dinheiro do município, do contribuinte, investir na infraestrutura da área central e essa área se valorizar, essa área pode ser construída sem oferecimento de contrapartidas para o município, que inclusive não tem solo criado, porque são as áreas da área central que tem solo criado. Já está autorizado hoje. Além dos coeficientes de adensamento que eu falei ali, a legislação estabelece estoques de potencial de construção por setor. A soma desses estoques, incluindo aí não só o potencial adicional mais o básico do proprietário, soma 1.200.000 metros quadrados. Sim, o que essa lei está buscando é metade do potencial que já pode ser edificado hoje pela lei vigente se faz a operação urbana. A gente está propondo diminuir quase a metade do potencial de construção que a área central de Niterói já tem hoje. Esse é um mapa que estabelece o estoque de potenciais por setores. Aqui em São Domingos tem 16.000 metros quadrados. Ora, mas não era 7, e aqui você tem 100.000 metros, 190.000 metros quadrados no vazio urbano. Se esse coeficiente era maior do que o do vazio urbano, por que aqui o estoque é menor do que o do vazio urbano? Porque aqui você tem uma ocupação na parte no subsetor referente à região de São Domingos, a gente tem uma ocupação consolidada que não tem nos vazios urbanos. A gente quer que aconteça empreendimentos, quer que viabilize empreendimentos na área central, sem que esses empreendimentos necessariamente precisem consumir um estoque de lotes da malha constituída hoje na cidade, num volume que seja necessário mudar quadras inteiras para se colocar edificações novas. Ou seja, tirar pressão da reedificação da área. Por isso que essa área tem menos potencial, assim como indo aqui para Boa Viagem, as franjas perto ali da Ponta da Areia, no entorno do Jardim São Pedro, São João. São Pedro da Prefeitura. Esses estoques são regulados levando em consideração tirar a pressão de reedificação da área, que por consequência substitui população, substitui perfil econômico, todas aquelas preocupações que eu acho que todos em determinado grau já têm hoje. Bom, se ganha com essa nova forma então de planejar o adensamento da região. Hoje, como a gente disse, está acabando já. Hoje, como já disse,
isso, o PUC prevê a rigor não há impedimentos em se edificar. Se o prédio tem menos de 2 andares, não é tombado nem preservado, o que sobra pode ser retificado pelos parâmetros oferecidos pelo PUC atualmente. Dentro dessa linha, todas essas áreas em amarelo seriam os lotes que poderiam ser edificados hoje. Em vermelho, as edificações possíveis de serem concretizadas. Reduzindo o estoque à metade e adensando localizadamente esse potencial, o que se precisa consumir de superfície é muito menos. É uma área muito menor. Em 3D para ficar mais fácil. Os vermelhos são prédios que hoje já estão autorizados a serem construídos segundo a legislação vigente. A legislação proposta busca tirar a pressão da reedificação da área. Com muito menos superfície, você consegue atingir os objetivos que a operação urbana tem hoje. Bom, se o estoque de construção é menor, por que então permitir 40 pavimentos em um dos setores? Isso é uma outra questão que toda hora a gente tem ouvido em concurso, em outros locais. Está reduzindo, está criando coeficiente, está reduzindo o adensamento, por que 40 pavimentos? Porque 40 pavimentos não é mais índice de adensamento, como eu já expliquei. Ele passa a ser agora gabarito em fator de morfologia urbana. E a gente já viu, pela experiência, que ao redor do mundo, diversas cidades mostram a importância de ter uma arquitetura marcante, diferente da sua frente marítima. Podem ser prédios, torres gêmeas, em forma de concha, em forma de navio, até roda gigante. É uma arquitetura diferente. Essas arquiteturas podem ser horizontais, podem ser verticais. A legislação não afirma o que vai ser, ela não constrói, ela é um instrumento de planejamento, ela não pode limitar, cercear, ela não pode fazer as vezes do projeto, é a etapa de planejamento. Esse tipo de orientação de arquitetura marcante vem desde as cidades mais clássicas, a gente vê aí Veneza, vê a Londres industrial, com a Tower Bridge, até cidades mais contemporâneas, como Niterói. Niterói já teve a experiência, já sentiu o que é o poder de uma arquitetura e colocar uma cidade no mar. A gente, como legislador, não pode impedir que certos aspectos aconteçam. Tem que se prever. Infelizmente, o mar não veio acompanhado de um conjunto de investimentos como a operação urbana. Esse setor 11 aqui, que é o que tem maior potencial, maior coeficiente, é o setor que tem 40 pavimentos. Ah, vão aterrar Bahia e fazer um monte de prédios de 40 pavimentos? Não, porque tem lá 100 mil metros quadrados destinados no máximo para essa área. Que numa conta rápida são 2 prédios, no máximo. Porque a lei coloca histórica desse setor. Esse é o setor de exceção. O segundo, que tem 20 pavimentos, é o segundo maior gabarito, é na área dos vazios urbanos, que é um setor. A gente já pode considerar gabarito médio da área, o teto de gabarito da área, 18 pavimentos, e é daí para baixo. São 3 setores que têm 18 pavimentos. E daí vai diminuindo 16, 15, 12, até chegar a 7 pavimentos. Aí essa legislação aqui também não quero me alongar muito por causa do tempo, traz alguns dispositivos inovadores. Ela reduz o potencial construtivo que já está em vigor hoje. Ela garante o uso mínimo, porque está lá na lei. Temos estoques em cada setor daquele potencial de construção. Quanto que pode ser destinado a usos não comerciais? Ah, o Porto Maravilha só está acontecendo comercial. Lá não teve essa previsão. Aqui tem. Aqui tem garantia de que vai acontecer residência, de que o comércio não vai atropelar. Incentiva o comércio local. Por exemplo, só faz embasamento de 15 metros se tiver loja embaixo. Se não tiver, cai para 12. Tem que ter loja embaixo. Número máximo de vagas de garagem. Isso aqui é inovação, porque o modelo brasileiro, diferente de todo o resto do mundo, garante, obriga o mínimo de vagas que tem que ser construído. E aí surgem todos os impactos que a gente conhece viários da cidade. Dispensa de vagas para comércio até 400 metros da estação de transportes. E número mínimo de vagas de bicicletários nas edificações. Vão ser construídos 20 quilômetros de ciclovias
As edificações têm como contrapartida garantir a guarda dessas bicicletas. Aí, futuras regulamentações, também não cabe o caso de ver aqui agora, mas vai ter uma certificação verde das edificações, um programa de cidade linda, que é para organizar a publicidade que se revela aos espaços públicos, garantia da permanência dos usos tradicionais nos corredores culturais. Bom, aí quem beneficia a revitalização do centro? Temos aqui, hoje, a Rua São Pedro, como é que ela fica depois de uma obra qualquer de infraestrutura, quem se beneficia por isso? Comerciantes locais, moradores. Infraestrutura enterrada, não é uma questão meramente estética de retirar os fios. Pergunta para um morador hoje aqui se quando venta, numa tempestade que acontece com o conhecimento de luz da casa dele. Instalações subterrâneas, instalações seguras. Por exemplo, na Rua Marechal Deodoro, sem os postes de luz, você além de ver o maciço lá no final da rua, você vê espaço na rua para circulação. Só quando você tira um poste, você percebe quanto que ele ocupa de espaço de calçada. Urbanização da orla, valorização do patrimônio histórico, revitalização das praças, 100 mil metros quadrados, 150 mil metros quadrados de novas praças que vão ser construídas na área central, infraestrutura de urbanização para 4 áreas de especialidade social, no estado, do Arroz, Tapão e Lara Vilela, abrindo para atendimento à população de rua, nova vila dos pescadores, para que eles tenham uma melhoria no desenvolvimento da economia deles, da atividade deles, integração do caminho em Maia da cidade, direito a aumentar a renda. Aumentou a renda, claro, as pessoas mais pobres também têm programas de capacitação e desenvolvimento turístico e cultural. Aí uma pergunta que é a última para concluir aqui, se a lei define qual é o consórcio que vai vencer essa operação urbana. Isso é uma pergunta que frequentemente nos é feita. Essa lei não define. Essa lei que está sendo, esse projeto de lei que está correndo na Câmara agora, e que está na fase, inclusive, de absorver propostas, é uma etapa preparatória para a instituição da operação urbana associada ao processo legislativo. Depois que o processo de licitação do projeto, para a execução do projeto, quem vai ser a concessionária que vai implantar e operar durante 20 anos esse projeto, e o processo de instituição e registro da operação urbana, dos CEPACs, que é feito pelo Ministério da Fazenda. Essa lei sequer tem competência para isso. Mesmo que tivesse algum artigo, ela não poderia legislar em cima do que é competência federal, do Ministério da Fazenda, do meio da CPM, que é a regulamentação do CEPAC, como é que opera, quem compra, como leiloa, qual é o preço. Isso tudo é feito no âmbito federal, inclusive a autorização e o controle dessa operação toda.